Graça e paz, amado líder, quero trazer para você orientações do estudo que será aplicado nessa semana nas nossas células e com certeza Deus vai te usar poderosamente na aplicação, no direcionamento, como um facilitador desse estudo. O estudo está baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Emerson no culto das 19 horas. O título é O Grande Banquete, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. É importante você ler o texto antes de ir para o estudo. E como sempre, os nossos estudos têm uma pergunta que é abrangente, que de alguma forma instiga o debate que virá a seguir. E essa pergunta, então, está assim: o que pode levar uma pessoa a rejeitar um convite tão valioso como o de Cristo para o seu reino? Eu acho que as pessoas vão compartilhar aí as mais diversas situações, mas eu já ouvi muitas respostas sobre esse assunto. Já ouvi pessoas dizerem que esse negócio de igreja, as coisas de Deus, é para gente velha que não tem mais o que fazer, né? Então, o dia que eu estiver aposentado, aí quem sabe eu me envolvo na igreja. Outros, não, eu sou um empresário muito ocupado, meu trabalho toma muitas horas, a minha família toma o meu tempo. As desculpas são as mais diversas para não se envolver e não se comprometer com as coisas do reino de Deus. Até quem ache que o povo de Deus não é um povo que prioriza tanto a cultura, embora esse conceito esteja mudando nos últimos tempos, tem gente que acha-se um povo meio desinformado. E não é verdade tudo isso, né? São desculpas esfarrapadas para as pessoas não se comprometerem com o reino de Deus. Em seguida, nós temos a introdução. A introdução está assim: nesta parábola, Jesus fala de um anfitrião que prepara um grande banquete e convida muitos, mas eles recusam com desculpas fúteis. Então, o convite se estende aos marginalizados e necessitados. Essa história ensina sobre a soberania de Deus na salvação, mostrando que o coração humano, corrompido pelo pecado, rejeita naturalmente a graça de Deus. No entanto, pela eleição e graça irresistível, Deus conduz eficazmente os seus escolhidos ao banquete da salvação. Sobre essas verdades, compartilharemos hoje. Primeiro tópico está assim: o convite de Deus é para todos, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas aí a questão está desse jeito: o anfitrião chamou muitos para festas, mas eles recusaram, revelando o orgulho e a autossuficiência do coração humano. O convite é sincero, mas apenas aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus o aceitam. O que leva algumas pessoas a pensar que não precisam de Deus? São pessoas que se tornam deusas de si mesmas. Elas acham que elas são o centro da atenção, elas se acham pessoas muito perfeitas, então não precisa de arrependimento. E o Evangelho é marcado por arrependimento da velha vida e uma fé única e exclusivamente em Jesus. São pessoas que querem viver a vida desregrada, num namoro ilícito, no adultério, e não querem abandonar essa vida porque o pecado em algum momento para elas é gostoso. E não entendem a bênção que é viver a retidão, sendo fiel ao cônjuge, indo pelo caminho, né, das veredas da justiça, como a palavra de Deus nos orienta. Outros acham que se tem muito dinheiro é porque aqui alguém vai querer abusar, no meio do povo de Deus vão usufruir demais daquilo que ele tem. Então, é uma pessoa tão egoísta, tão sovina, que não quer compartilhar. Ou os outros talvez arrumem outros argumentos. Eu sou muito pobre, coitadinho de mim, não me enquadro naquele meio. As desculpas são muitas, mas na maior parte delas é um complexo de idolatria, é um pecado de idolatria. É a pessoa que se sente deusa. Eu comando a minha vida e eu não preciso de Deus, por isso eu não quero o Evangelho, eu não quero o relacionamento, não é? Até um dia que o Espírito Santo bombardeia o coração e essa vida é entregue, né? E a gente já ouviu tantos testemunhos lindos desse jeito. O segundo tópico: Deus busca os improváveis. Diante da recusa dos primeiros convidados, o anfitrião convida os pobres, aleijados e desprezados. Isso simboliza a graça soberana de Deus
que alcança aqueles que o mundo ignora. Deus escolhe não por mérito, mas por seu amor e propósito eterno. Como você percebe a graça de Deus atuando em sua vida? Como você tem percebido isso? Talvez todos nós que estamos aqui sejamos improváveis. Se não fosse o Evangelho, eu fico me questionando onde eu estaria. Quantas pessoas que já foram presas pelo vício das drogas, como eu disse há pouco, do sexo ilícito, com orgias e talvez negociando princípios na área financeira, recebendo propina, pessoas que roubaram empresas onde trabalhavam, mas quando foram atingidos, alcançados pelo Evangelho, a velha vida, o velho homem ficou para trás. Então, muitas vezes a gente tem visto isso, Nós somos alvo da graça de Deus porque merecemos condenação e Ele nos deu salvação. Mas ainda hoje, às vezes, enfrentamos as nossas crises emocionais e nós vamos para Deus em oração, Ele acalenta o nosso coração com a graça dEle. Às vezes vivemos uma crise financeira, uma crise familiar. E de forma semelhante, o Senhor vem com o bálsamo dEle, usa de graça, de um favor imerecido, e nós somos motivados, encorajados a seguir em frente, sem medo de olhar para trás. Deus sempre olhou com graça para o seu povo, e nós precisamos caminhar fortalecidos nessa verdade, e essa é a mensagem que nós devemos aplicar no coração das pessoas nessa segunda questão. Terceira questão, ainda há lugar à mesa. Está-se o anfitrião manda buscar até os mais distantes, ordenando que os tragam. Isso mostra que Deus não apenas convida, mas conduz eficazmente os seus eleitos à salvação. O evangelismo e o discipulado são meios usados por Deus para trazer os escolhidos ao banquete. Como podemos, na prática, convidar mais pessoas para Cristo? Eu acho que tem que gerar um debate aí na célula. Como que nós vamos? Olha, esse ano nós vamos trabalhar a multiplicação. Nós estamos orando a Deus aí por 100% de multiplicação. Como que nós vamos alcançar novas vidas aqui na nossa célula? Quem sabe se a gente fizer um dia do amigo, trazendo aqui cada um prato especial, convidando essa pessoa para esse banquete, para esse jantar, e aí a gente lê um texto bíblico, compartilha uma verdade, quem sabe será o dia aceitável. O que nós não podemos é nos acomodar, nós devemos ser canais de bênçãos. Eu pude perceber algo tão fantástico domingo com o retorno do Face a Face de Homens. Nós tivemos mais de 210 homens envolvidos e aqueles homens chorando na presença de Deus. Muitos deles foram convidados, muitos irmãos se uniram para pagar algumas inscrições ali e nós vimos a manifestação do poder de Deus, o Senhor trazendo arrependimento e transformação. A gente pode fazer isso com aquilo que temos, nós oferecermos para abençoar outras vidas, convidar pessoas para as etapas de libertação, pessoas que estão aí próximas a você, que necessitam do Evangelho. Traga, acompanhe, primeira, segunda, terceira etapa, vai para a integração. Quando você nem perceber, essa pessoa já confessou Jesus, estará sendo recebida aqui como um dos discípulos da Igreja Central, mas acima de tudo, discípulo do Senhor Jesus. Você pode usar a internet, você pode usar o seu trabalho dando testemunho, não negociando princípios, sendo um referencial de compromisso com o Senhor. E por fim, nós encerramos aqui o estudo com uma conclusão que está assim. A parábola do grande banquete revela o amor e a graça de Deus que nos chama para um relacionamento com Ele. Como convidados, devemos desfrutar dessa comunhão e convidar outros para essa festa espiritual. Você já aceitou esse convite? É uma pergunta para fazer dentro da célula. Quem sabe vai ter alguém ali pela primeira vez que pode responder ao convite. Você vai fazer uma oração com essa pessoa, recebendo a Jesus como Salvador. Então, pergunta, você já aceitou esse convite? Se sim, está cumprindo o seu papel de chamar outros. Tem gente que recebeu a Jesus como Salvador, mas está deitado em berço esplêndido, Não se movimenta. O discípulo de Jesus, ele evangeliza, ele busca outras vidas. E aí, a última frase está assim: ainda há lugar na mesa do Senhor. Se não houvesse, Cristo já teria voltado. Lembre-se, ainda há lugar na mesa. Não deixe de convidar alguém hoje para fazer parte dessa mesa, a mesa do Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente
a sua reunião, que ela seja marcada pela manifestação e pela presença do Espírito Santo de Deus. Fique na paz.